Olá, meu querido, tudo bem? Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer e que é muito importante. Eu preciso que você atente com muita visão, com muita educação e com muita ênfase naquilo que eu vou te dizer aqui. Sabe aquele versículo? Aquele versículo bíblico que os futuristas, se eles pudessem, se eles pudessem, eles riscariam esse versículo da Bíblia. Por quê? Porque este é um dos versículos que joga todo o sistema futurista por terra. Sabe, queridos, se tem uma coisa boa na Bíblia, é você estudar a Bíblia respeitando todo o vernáculo, a gramática, tudo que tem que respeitar. Porque é assim que funciona, não é? Então preste atenção numa coisa. Aqui em Lucas, no capítulo 21, o versículo 32, Jesus disse assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando Jesus diz, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Jesus estava conversando com quem, queridos? Primeira regra da língua portuguesa: respeitar a gramática, todo o vernáculo. Se você é um daqueles que lê uma passagem, mas você não sabe contextualizar uma passagem, sabe quando você vai fazer prova? Quando você vai fazer um Enem, quando vai fazer alguma prova, você tem que saber fazer interpretação de texto, não é isso? Mas e quando a gente olha para os líderes religiosos citando a Bíblia, lendo a Bíblia para alguém? Você já prestou atenção que eles não respeitam ponto e vírgula? Eles não respeitam a cultura em que o texto está inserido? Eles não respeitam as colocações verbais, os tempos verbais, não respeitam o destinatário, não respeitam, não é? Nem tampouco, né, para onde foi mandada aquela carta. Ou seja, tem que respeitar o destinatário e tem que respeitar também aquele que enviou, não é? Então, o destinatário é muito importante, mas também é importante o remetente, não é? Quem remeteu isso aqui foi Jesus Cristo. E para quem? Para o povo de Israel. Mas aqui ele estava conversando com André, com Pedro, com Tiago e com João. Quando você respeita o verbo eu afirmo a vocês, eu vos afirmo, é a segunda pessoa do plural ao qual estava se referindo a esses que estavam ouvindo ele, judeus. Quando ele diz que isto é verdade, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que era verdade? Ele disse assim, essas coisas. E o que eram essas? Que essas é um verbo indicativo. De que assunto ele estava tratando? Ele estava tratando do assunto da grande tribulação. Então ele falou, essas coisas, que é um verbo indicativo, vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Vem cá, queridos. E por que que a igreja evangélica, os líderes religiosos, não ensinam de forma correta aquilo que está na palavra? Aí eu te faço uma afirmação, que a grande tribulação bíblica ela nunca foi programada para atravessar o século 70 ou o ano 70. Nunca foi. A grande tribulação não era para o ano 80,
não era para o ano 90, não era para o século I, o 100. Repito, vou voltar a minha palavra. Não era para o século 2, nem 3, nem 4. Era para tudo acontecer dentro do ano 70. Era tudo no primeiro século. Do ano 1, desde o nascimento de Jesus, até o ano 70. Então, falando e mostrando isso tudo para você, eu quero aqui, querido, deixar ou te passar uma mensagem. Com quem Jesus estava conversando? Com André, com Pedro, com Tiago e com João. Para quem foi destinado a grande tribulação? Para os judeus. Era para o povo de Israel. Ele mesmo diz: eu afirmo a vocês. Vocês quem? Os ouvintes que estavam ali com ele. Ele diz que isto é verdade. O que era verdade? O teor da grande tribulação. E o sistema diz o quê? Que é mentira. Que a grande tribulação ainda vai acontecer. Ou seja, os futuristas estão contradizendo o próprio Jesus na sua majestade quando ele estava em Israel. Que Jesus era o próprio Deus, era o próprio Criador. Então, quando ele diz essas coisas, o verbo essas é um verbo indicativo, vão acontecer antes de morrerem todos os que estão aqui agora. Eu quero fazer uma afirmação para você. Preste atenção. Preste atenção. Não pense que nós, do Evangelho Eterno, estamos perdidos. Nunca pense isso. Não pense assim não. Sabe por quê? Talvez você ache que nós estamos perdidos somente pelo fato do nosso caminho ele ser diferente do seu, do meu pensamento, o meu entendimento, ele ser diferente do seu. Não estamos perdidos. Na palavra, engano seu. Muitas vezes você acha que nós estamos perdidos por nós não estarmos de acordo com a sua crença, com a sua maneira de interpretar, porque você não respeita o que tem que ser respeitado em matéria de vernáculo da língua portuguesa. Então não pense que nós estamos perdidos só pelo fato do nosso caminho ser diferente do seu. E às vezes, muitas pessoas pensam da mesma forma. Agora, nós, do Evangelho Eterno, nós não nascemos para se enquadrar a nenhum tipo de ismo ou a algum tipo de sistema. Nós não viemos para isso. Nós não nascemos para isso. Sabe para que nós viemos aqui neste mundo? Sabe qual é a função nossa aqui na Terra? Por que Deus permitiu que nós nascêssemos? Nós viemos ao mundo para trazer a diferença, não é? Entre ser filho de Deus e ser escravo de qualquer sistema que traz ismo na sua nomenclatura. Seja luz. Seja luz. Não seja trevas. Não seja algo que veio para confundir a mente das pessoas. Não, não faça isso. Seja luz, porque sendo luz, você vai trazer entendimento para as pessoas. Então, querido, se tem uma passagem bíblica que os futuristas adorariam riscar ela da Bíblia, uma das passagens é Lucas 21. Mas também tem Mateus capítulo 24. Tem também Marcos capítulo 13.
Então, esses capítulos escatológicos, que trata-se da grande tribulação, que o cenário era Israel, se os futuristas pudessem, eles baniriam essas passagens da Bíblia. Mas nós estamos aqui para trazer à luz aquilo que realmente é a verdade, tá bom? Seja luz e ilumine a vida das pessoas com esse entendimento da palavra do nosso Criador. Tchau, Deus abençoe.